Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 42º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Olá, Olá. tudo fixe? Como estão? Bem disposto. Essa imagenzinha, meu. Olha, bem, eu estava a sair do caminho. Eu queria fazer uma t-shirt, ter feito uma t-shirt, mas não tive tempo para fazer a t-shirt. Olha aí, olha aí. Mas eu estou como o Tesla. Gonçalo. Eu Diz? estou como o Gonçalo. Não podes call tops duas vezes, meu. Principalmente entre um topo e outro, há uma valorização de 30% em um ano. Olha ali está. Opa, mas se entretanto fosse shortando num topo e o outro, tinhas feito algum. E eu até te digo mais: se eu acertar o próximo, o terceiro, eu vou shortar a Tesla. Não vou nada. A história da Tesla é digna de um filme. Pelo menos a história fora nem é do negócio, é dos mercados e do Elon Musk, meu. É digna de um filme. Só a forma como ele trata o regulador, é inacreditável. Só isso dava metade do filme. Isso era um dos meus temas desta semana. Portanto, vamos a isso. Até podemos começar. Explica-te lá, Gonçalo Garcia. Não, ele sempre foi muito arrogante perante os reguladores. Lembro-me, por exemplo, de um tweet que ele pôs com o acronómico da SEC, S-I-C. Depois ele disse middle name, this is um acronómico, mas o nome do meio é Alan. A mandar tipo suck Alan's SEC. Alguém tem um desplendor por isto. E, além do mais, os tweets dele, teoricamente, exigidamente pela SEC, devem ser controlados por um comitê. Não, a questão é, uma vez vi uma entrevista em que ele diz isto, que é, só os tweets que supostamente vão influenciar o mercado é que deveriam ser. Os outros é a liberdade de expressão, não é? Como ele diz. E a jornalista pergunta, então, mas como é que sabem se vai influenciar o mercado se ninguém revê isso? Não é? E ele fez assim, encolheu os ombros e disse, pois, lá está. e depois disse que, pronto, não respeitava o SEC, não é? Opa, esta semana vocês viram o tipo, deixa eu ver, estava aqui a tentar encontrar ele a responder a um dos, eu acho que é congressista nos Estados Unidos, agora devia ter visto isto melhor, opa, a dizer porque é que a tua profile pic parece sim. que acabaste de vir ter um orgasmo. Tipo, como é que este gajo diz isto? Tipo, primeiro, como é que ele diz isto a alguém, sendo a figura pública que é, e depois metendo-se com um legislador, tipo, que, não é? Tipo, Mas isso em resposta a um tweet que o legislador dizia que, isto começa mais cedo, não é? Porque o Elon Musk veio fazer uma poll ao Twitter a perguntar se devia ou não devia vender ações para pagar impostos. 10% das suas ações. É. E este congressista, não sei se é congressista, mas pronto, este político disse que não devia ser o Twitter a decidir, nós é que devíamos conseguir taxar quando quiséssemos. E o Elon só respondeu isso que acabaste de dizer, que é espetacular. O interessante é que ele, entretanto, tem estado a vender, não é? E ele teve que declarar, não é, os feelings à SEC, e parece que ele começou a vender no dia 24 de setembro, que foi antes do tweet. Na verdade, isto é uma daquelas, tipo, há uns, eu não sei o número, tem um código, mas há uns, um plano de venda de ações que muitos destes CEOs fazem, que é para não dizer que andam a usar inside information, etc. Eles fazem à partida, o Zuckerberg também tem e outros também têm, portanto eles decidem à partida que vão ter durante um X período de tempo, vão vender X número de ações a intervalos passados, portanto eles já em setembro tinham isto tudo planeado. E depois na semana passada aparece no Twitter com a sondagem e toda a gente achava aí estás tipo, you're calling it tops, não é? Achas que
que a ação está sobrevalorizada, tanto queres vender e estás a pôr isso nas mãos da malta no Twitter e tal, mas já em setembro ele achava que, na verdade não era que estava sobrevalorizado, era por causa das opções, ele precisa de vender, como não ganha dinheiro de salário, tem salário zero, ele vai precisar de vender ações para pagar impostos sobre as opções que ganha. Mas ainda Sim. assim, Mas mesmo isso não é muito boa razão. Claro que toda a gente precisa de dinheiro para financiar as despesas de vida e afins, mas essa razão em particular não é bem assim, porque empresas como o Facebook, por exemplo, faz a retenção quando paga as opções, faz o settlement e faz a retenção mesmo por pagar impostos. E tu nas contas consegues ver esta retenção, este dinheiro posto pago para pagar os impostos em nome dos colaboradores. Portanto, a empresa, a Tesla, e sendo ele administrador e influencia as decisões da empresa, podia ter decidido pagar os impostos por ele e ele não ter... Recebia menos ações, mas algumas eram postas de parte para pagar impostos e a empresa fazia isso tudo. Eu não tenho certeza dos meandros legais, mas eu sei que ele passou, por exemplo, a Tesla passou para o Texas também por causa de impostos, e os impostos pessoais, acho eu, sobre estas opções também são muito mais baixos no Texas do que na Califórnia. Eu não sei, não posso jurar a pés juntos que o que estou a dizer é verdade, mas li numa notícia, num artigo, alguma coisa sobre isto, daí que talvez isso que estás a dizer, Gonçalo, possa não se aplicar, e isto é só uma suposição, dependendo de onde é que ele está sediado, ok? Não tenho a certeza do que estou a dizer, mas é uma boa coisa para ir procurar. Ainda no seguimento disto então da Tesla, e eu bato-me palmas. Vocês não se riem. Bom, temos a Rivian nesta semana, obrigado pela palma única, o meu bom Gonçalo. Temos a Rivian nesta semana. A Rivian é outra, é uma startup de automóveis elétricos, que foi o IPO mais, se não estou em erro, mais badalado, maior desde 2014, desde a Uber, se não estou em erro, e vale 100 mil milhões, 100 billion de dólares, quando acabou de começar a vender os seus primeiros carros em setembro, ou seja, há 2 meses atrás, e as vendas são quase zero. E a Mary Barra, que é a CEO da GM, até veio a dizer, opá, malta, tipo, nós estamos aqui há não sei quanto tempo, sabemos tudo de supply chain, sabemos tudo de operações, etc. E valemos 89 mil milhões, estes tipos valem 100 mil milhões, tipo... 12, olha, agora, está a subir os 7% hoje. 112? O interessante é que acho que a Ford tem tipo 25%, o que é? E acho que a percentagem que tem da Rivian é tipo metade já do market cap da Ford. Portanto, mas mesmo assim acho que a Rivian está mais barato que a Tesla, apesar de tudo. Sim, está a 10% da Tesla. Mas atenção que mas também vende menos carros. Mas atenção que a Tesla já, e o Elon Musk veio dizer em relação à Rivian que o teste de fogo é eles chegarem ao break-even e realmente conseguirem escalar a produção, porque isso é o mais difícil. E o próprio Elon Musk veio usar aquele argumento que nós já aqui usámos várias vezes, que já houve 100 e tal empresas de automóveis nos Estados Unidos e agora há 3 ou 4. Portanto, o grande teste de fogo é chegar ao break-even e escalar as operações, diz o Elon Musk. Até lá é só uma startup. Isto para dizer que, estavas a dizer, Diogo, que a Tesla está mais cara, eventualmente pode estar, eu não sei responder essa pergunta ou essa opinião, mas pelo menos a Tesla fabrica carros para o mundo todo e tem lucros, ainda que lhes possas dizer que os lucros não são de vender carros e são de créditos, ou haja ali muita manipulação de contas, pelo menos a Tesla vende e tem lucros. Sim, mas se olhares, obviamente que eu não faço ideia, nem conheço bem a indústria, mas não sei se diria que se calhar é mais difícil para a Tesla crescer ao ponto de justificar a valorização que está agora do que a Rivian está, mas pronto. Diz que é mais fácil para a Tesla? É mais difícil, okay. Porque a valorização está agora numa empresa que faça carros, nem se tiver o mercado inteiro do mundo pode justificar essa valorização.
Claro que pode continuar a crescer e ser a maior empresa de seguros do mundo e a maior empresa de software do mundo e a maior empresa, pode ser a maior empresa de todo o mundo. E assim justifica, mas Mas, não sei. algum de vocês viu a história dos seguros, da empresa de seguros do Chamate que foi vendida à Lemonade? Eu não entendi bem, mas estava toda a gente no Twitter a dizer que o Chamate era um vendedor de banha da cobra, porque foi uma SPAC ainda agora há pouco tempo. Alguém viu alguma coisa? Na sala? Eu vi também só os tweets, não fui investigar a fundo, mas o que me pareceu foi que ele fez uma SPAC, depois comprou essa empresa, fez pump, não é? Até estava a circular o investment case que ele fez, e era um one-pager investment case, e passado o ano vendeu por metade do valor que tinha sido posto na SPAC, e metade do valor do que foi pago estava lá em cash. Portanto, ainda estava em cash. Portanto, há quem diga que isto foi um bocadinho marosca. Não, é um bocadinho difícil de saber. Eu não me interessei muito, mas é mais uma daquelas situações que se passa, não é? É fácil agora fazer pump e depois dump. E ele fez, foi muito rapidamente e deu muito nas vistas. Mas fez um dump, vendeu a empresa toda, suponho eu. Portanto, Yeah. foi um dump interessante. A própria Lemonade é que também é outra, não é? Essa foi uma das ações aí mais badaladas o ano passado. Ia revolucionar os seguros, mas o seguro lá está. Tal como a Tesla vai revolucionar os seguros, a Lemonade também vai revolucionar os seguros, todas vão revolucionar os seguros. Agora, o problema é que o negócio dos seguros é dos negócios mais difíceis do mundo e que dificilmente tu consegues competir com alguém que está há 100 anos a fazer isto. Né? E não há muito que saber, no sentido em que não há grande revolução que tu possas fazer nos seguros. Nos seguros é simplesmente conseguires definir qual é que é exatamente de maneira mais precisa os gastos que vais ter e conseguires vender seguros a um prémio disso. Não há nada revolucionário nisto. E, portanto, acho difícil qualquer empresa que chegue agora ter mais dados, ou ter mais experiência, ou ter mais traquejo do que empresas que fazem isto há 80 anos ou há 100 anos. Eu entendo, ou acho que entendo, o ponto de vista da Tesla de que o facto de ter a informação toda dos carros e dos condutores, de poderes medir tudo, eventualmente pode ter aí uma vantagem de informação. No caso da Lemonade, qual era a proposta de valor, a diferenciação para o... Era tudo inteligência artificial. Era o que eles diziam nós temos um algoritmo de inteligência artificial que vai recebendo cada vez mais dados e que vai conseguir fazer melhor as previsões, né, dos gastos. Opa, Como se as outras não fizessem, não é? Quer dizer, uma empresa de seguros é uma empresa de dados, não é? É a única coisa quase que eles fazem. Os como é que se chamam? Não é auditores, é os atuariados, a malta da atuariado, o que faz é exatamente isso, desde sempre. Portanto, eu não consigo ver como é que. Para mim é promoção. É curioso dizeres isso e mudando aqui um bocadinho o tema, se quiseres depois voltamos a falar dos seguros. A Zillow, não sei se vocês estão presentes, é uma empresa dos Estados Unidos do negócio imobiliário e era supostamente a líder de mercado no mercado de iBuying, que é basicamente eles têm um algoritmo que atribui preços às casas. E vocês, se quiserem, podem ir à Zillow aos Estados Unidos e veem em cima, tipo numa espécie de Google Maps, veem por cima das casas os preços das casas, a subir e a descer, quase como se fosse a bolsa. E há malta que simplesmente passa horas no Zillow, nos subúrbios americanos, a ver os preços das casas, a divertir-se, a ver os preços. E a Zillow, como líder de mercado do iBuying, e o iBuying, basicamente, o algoritmo dá um preço à casa. Vamos dizer que vocês têm uma casa, o algoritmo diz que vale 1 milhão. Compra por 1 milhão, a Zillow faz umas obrinhas rápidas e vende por qualquer coisa mais. O facto de ter escala e ter tecnologia, lá está o algoritmo, como tu estavas a comentar para os seguros, permitir-lhe ganhar pouquinho em cada transação, mas a escala fazia ganhar bastante dinheiro. Uma pergunta, acho que vais dizer isso agora. Correu bem isso? Exato, aí está. Estas notícias iniciais de hoje estão todas mesmo a dizer, estamos lá em cima. Mas eu queria-te corrigir numa coisa. Eu acho que eles não são. Eu também não sou perito nessa área, mas acho que eles não eram líderes de mercado. Em iBuying, eles são líderes em
epá, em tipo num marketplace onde as pessoas metem as casas e vendem, tipo Idealista, ou não sei o que é que há cá em Portugal, mas pronto, aí é que eles são líderes. Mas E no acho que no iBuying, iBuying também, achas que não? eu acho que há 2 ou 3, mas acho que a maior era a Open Door, que Open é Door, é ok, mesmo só da iBuying. ok. E eles é que, como tinham esses dados todos, porque têm o portal, não é, de onde as pessoas metem, pensaram, epá, nós temos muito mais dados, Uhum. uh, vamos conseguir entrar no mercado da iBuying e temos muito mais informação, vamos ser melhores nisto do que os outros. Opa, então o que me estás a dizer ainda reforça mais o ponto, o mesmo ponto que estavas a fazer para as seguradoras, que é o facto de terem mais informação ou terem uma melhor tecnologia não representa uma vantagem competitiva. Sim, Isto mas porque, deixa-me acabaste só por não terminar, dizer o que é que... exatamente. exato, deixa-me só terminar, que é para saberem o que é que estamos a falar. E a Zillow veio dizer agora, vai abandonar o mercado de iBuying, porque foi obrigada, ou tem devido a ser obrigada a vender as casas abaixo do preço de custo. Portanto, não tem dado $1 desde que começaram, $1 de retorno, e agora até está a vendê-las assim por atacado, ou seja, em grandes, tipo está a vender acho que 2.000 casas, se não estou em erro. Havia rumores à Blackstone, mas não tenho certeza se realmente é a Blackstone ou não. Um bocado como os bancos fazem, né? Quando ficam também Portanto, agarrados, lá está. o negócio e essa vantagem que estavas a comentar, Diogo, então não serviu rigorosamente de nada e foi um grande falhanço. E já agora quero ouvir o que ias dizer, Diogo, mas só para comentar, Zillow, Teslas, e depois podemos ser criticados por meter aqui algumas no meio. Como é que chamava esta dos carros, que eu acabei de comentar, que não me lembro já? Rivian. Rivian, e por aí fora, claramente está aqui assim um grande hype, uma quantidade de Lemonades e a outra SPAC do chamado, está aqui um grande hype em muitas indústrias. A questão é que já o ano passado, quer dizer isto nos carros tem sido uma coisa impressionante, porque houve a Nikola Motors, que até foi uma fraude, teoricamente, não é? E aquilo, eu não sei como é que aquilo está. Há outra que também é Lucid Motors, que eu estava agora aqui a ver, pá, que também é uma dessas, tipo, de uma SPAC do ano passado, está a valer 70 mil milhões. Não sei se também já tem carros ou não. O que vale é que elas nascem como cogumelos, mas se tu pegares no agregado de market cap destas empresas todas, nós devemos estar numa indústria que neste momento, eu já nem estou a falar da Tesla, estou a falar só destas todas, da Lucid Motors e da Rivian e dessas empresas todas, calhar o combinado delas, que não produzem praticamente carros, já é superior às empresas que realmente produzem carros. Yeah. Parece que sim. E ainda tens, lá está, que eu volto a falar, as chinesas, mas essas já produzem, a NIO e a Xpeng, etc. Essas já têm feito, acho que estão a fazer 70 ou 80 mil carros ao ano, portanto, já é alguma coisa. Agora fiquei com essa do Open Door e da Zillow, estava aqui a ver. Esta história dos carros está engraçada, pá. Diz-me só. Voltando à Zillow, houve um tweet muito interessante, não sei se é verdade ou não, mas um tipo alega ter vendido a sua casa à Zillow porque ofereceu um preço que ele achava disparatado, por $500 mil. Depois surgiu esta história, a Zillow propôs-lhe vender de novo a ele, mas com um desconto para ir para 450, e ele faz uma oferta de 350 e comprou a casa de volta num ano. Fez 150 capas. Tão bom, tão bom. Entretanto, o Diogo mudou de instalações. Diogo. É assim, isto é o metaverso. Aqui atrás está constantemente a mudar. És omnipresente. Exato. Eu, curiosamente, eu estava para falar sobre o metaverso hoje, só que ainda não tenho a coisa bem agarrada para ter tema, portanto decidi fazer esta mixórdia de temáticas. É porque aqui, para apresentar um tópico aqui, é preciso todo um research e uma profundidade. Nesse especificamente, para eu conseguir simplificar para 20 ou 30 minutos que um gajo tem aqui, simplificar tudo aquilo que anda a ler, envolve um monte de coisas, tecnologia, olha, muitas coisas ali do lado do Diogo, anda a aprender sobre latências, etc, envolve uma quantidade de coisas tão grande que para conseguires simplificar e ter um discurso claro
é difícil. Eu claramente ainda não tenho um discurso claro sobre tudo o que ando a ler, é muita coisa. Por isso decidi esta mixórdia de temáticas, que já falámos até agora, e agora, vamos lá, Diogo. Posso só fazer um parênteses do metaverso? Claro. Ontem foi os earning calls da Tencent. Não sei se já chegaste a ouvir, Gonçalo. Ainda não. Mas, pá, pronto. Obviamente que houve muitas perguntas sobre metaverso, ao ponto do Martin Lotter, na altura, disse: pá, é metaverso outra vez, falas agora tu, manda para qualquer. Já não tenho paciência. Mas, resumindo, basicamente o que eles disseram é: a Tencent tem a tecnologia para criar ou desenvolver tipo, o metaverso e beijinho não se opõe. Foi exatamente as palavras dele. Beijinho não se opõe. Portanto, eu vi essa. Isso depois foi de notícia até na Bloomberg. Yeah. Isto depois, e agora sem querermos obviamente entrar, isso depois vai influenciar, você vai ter muito que se lhe diga, porque controlar o metaverso e toda a parte legal e lá dentro, basicamente também é a internet, mas a internet da China está mais ou menos protegida de uma bolha, não é? E muitas das coisas que nós temos cá não estão lá, mas no metaverso, se todo mundo estiver no metaverso, como é que vai ser? Tipo, podemos estar um grupo de 4 pessoas e não vemos o chinês? Tipo, como é que vai ser? Isso vai ser, isso é a mesma coisa em relação à internet de hoje em dia. Nós dizemos que há uma internet mundial, mas na verdade a internet é um conjunto de internets, não é? Não é só a China, né? A Índia e mesmo a Europa e os Estados Unidos, mas pronto, aí já há mais ligação. Mas há bolhas, né? Isto não é uma internet única, né? Há muita coisa que a Índia bloqueia, há muita coisa que a China bloqueia, há muita coisa que a Europa bloqueia. Por exemplo, a Índia, e isto já nem é propriamente assim de outro mundo, mas a Índia bloqueou, não sei se é o PUBG Mobile, acho que é o PUBG Mobile, que é tipo um dos maiores jogos, tipo League of Legends lá, porque era desenvolvido pela Tencent. E a TikTok está bloqueada na Índia também. Portanto, isto na verdade, a internet já não é uma internet global, na verdade é um conjunto de internets, e o metaverso há de ser a mesma coisa. Ficará para outra ocasião. Eu no meio disto tudo, eu aprofundei um tema que é, hoje não, esta semana, um subtema do meu tema, o meu tema hoje é mixórdia de temáticas, o subtema é tudo muda, mas ao mesmo tempo tudo fica na mesma. E isto porque General Electric veio anunciar que vai fazer o spin-off, vai se dividir em 3 empresas, que é energia, saúde e aviação. E hoje a Johnson & Johnson anunciou que se vai separar também, portanto a parte de consumo vai separar de medical devices e farmacêutica. E não só isto, a Toshiba hoje também anunciou que se vai separar, eu não sei em quê, não vi, só vi mesmo as letras gordas da Toshiba. Mas... Houve uma piada espetacular com a Johnson & Johnson, um tipo a dizer que só aceitava se o nome do spin-off fosse Son & Son e a casa-mãe fosse John & John. E depois já veio imensas piadas a 3M, não é? A MMM também se vai separar em 3. Sim? Não, era a brincar. Ok. E cada uma ficava com um M e pronto, ficavam... Olha, se separassem 2, dava para fazer M&M's. Exato. Portanto, agora anda tudo... Isso é tudo para dar dinheiro à banca de investimento. Goldman Sachs e JP Morgan ganham com isso. Agora separam-se tudo, daqui uns anos juntam-se e quem ganha as FIIs são sempre os mesmos. O Warren uma vez diz isso, que a banca de investimento está na altura, está sempre a incentivar, não é? De dizer assim, pá, tu devias fazer estas aquisições, porque isto depois tens aqui sinergias e não sei o quê, e depois fazes as aquisições, depois passado uns anos, pá, isto é um conglomerado muito grande, tu devias separar isto tudo, que é para cada negócio ficar ali focado no que é que tem que ficar. Portanto... Tu tocas exatamente nos pontos que foram o grande Jack Welch, um dos maiores, se não o maior CEO dos últimos tempos na General Electric, ia comprando e ia fazendo a General Electric crescer, e exatamente baseado nisso, sinergias, resiliência. É curioso, um conglomerado tem mais, à partida tem mais resiliência, e já aqui falámos sobre isso, do que uma empresa completamente focada só numa vertical, não é? Porque se uma vertical ou se uma indústria está a atravessar uma fase má, as outras indústrias do conglomerado aguentam ou eventualmente estão a atravessar fases boas. Portanto, há uma diversificação dentro de um conglomerado que é benéfica, pelo menos para a volatilidade
ou o ciclo do negócio. E isso era um dos argumentos, ou os argumentos grandes para as grandes empresas industriais, para as quais nós aqui no podcast não temos falado muito, estamos mais virados, especialmente vocês dois, para a Tencent, e o Gonçalo também gosta muito de empresas tradicionais industriais, é verdade, mas normalmente não falamos destes conglomerados, à partida, diria eu, que primeiro, pelo menos do meu ponto de vista, já são tão grandes que dificilmente nos parece que vão crescer a ritmos que nós gostamos, e depois também pela complexidade dos negócios. Mas agora, por exemplo, a GE, o subtítulo era, lembra-se, tudo muda, mas tudo fica na mesma e tudo muda. Por exemplo, a GE nos anos 2000, no topo da sua valorização a 600 billion, era a maior empresa do mundo, e hoje já não é, e hoje está a desmembrar-se, e também já falámos das Big Tech desmembrarem-se, e hoje o argumento, e muito bem, Diogo, é exatamente esse, é dividir-se em empresas muito mais focadas, porque a diversificação, que em tempos era uma virtude, agora é vista como uma fraqueza. Portanto, as empresas ficam tão grandes que a complexidade aumenta e ficam difíceis de gerir. Já é difícil de gerir, saúde com aviões, com motores de aviões, assim, com uma quantidade de coisas. Não faz sentido, ou pelo menos o argumento para este spin-off é que não faz sentido estarem estas empresas todas misturadas. Na Johnson também o argumento é que, enquanto a parte farmacêutica e como é que se chama? Estava a falar, medical devices. Não, e medical devices são vendidas aos médicos, o consumer goods não é vendido aos médicos, portanto a estrutura de vendas é diferente, etc. Não faz sentido estarem juntas. Eventualmente, os dois argumentos fazem sentido. O argumento para se juntarem ou o argumento para se separarem fazem sentido, mas é interessante ver que provavelmente temos aqui os banqueiros por trás a dizer, a dar opiniões. Hoje em dia, por exemplo, a Siemens também se separou, e a Siemens é quase, não é uma cópia, mas tem a GE como grande referência, também se separou em várias. O argumento é que tudo junto, além da parte operacional, mas tudo junto, o mercado não lhes reconhece o valor e normalmente até atribui um múltiplo, uma valorização ao negócio todo baseado na pior parte do negócio, e separado, o mercado vai atribuir as valorizações certas a cada tipo de negócio, consoante a indústria em que está. E pelos vistos, pelo que vi rapidamente, a Siemens valorizou mais depois do spin-off do que a GE, apesar de, obviamente, serem negócios diferentes, mas é interessante. Isto é exatamente... Uma à parte, quando estamos a falar da importância de ser à perda que os conglomerados têm em relação à perda de foco, não é? Tem essa desvantagem e tem a vantagem de diversificação, mas sabemos que há um conglomerado que faz isso muito bem, que é a Berkshire. No Berkshire, o Warren diz que não é um conglomerado. Pronto. É um conjunto grande, muito grande de empresas, mas eles têm um head office muito pequeno e todas as decisões que não são alocação de capital estão nas empresas em questão. Portanto, o Buffett, ou o Conselho de Administração da Berkshire, não decide que produto, não decide como é que vai ser o marketing dos chocolates da... como é que se chama? Da C. Kennis. Obviamente. Portanto, e a GI tinha exatamente uma cultura corporativa oposta. Tinha um head office enorme, diziam que eram os melhores a gerir as empresas e extrair valor e afins, e tinha um modelo quase playbook de académico, e que tentavam implementar e claramente depois chegamos a um mundo de tal forma sofisticado e que é um bocadinho difícil ter este one size fits all. Mas é engraçado que, por exemplo, tu na China tens dois grandes conglomerados, que é a Tencent e a Alibaba, e os dois funcionam totalmente de maneira diferente. A Tencent é o mais descentralizado possível, é uma espécie de Berkshire, não é? E a Alibaba é o mais centralizado possível. É controle total sobre as subsidiárias e sobre o que é que está a passar. E as duas, pelo menos até hoje, têm sucedido com modelos totalmente opostos.
Isso muito porque isso também, e eu agora ia fazer a oposição, e ainda bem que comentas, que é, isto é aquilo que eu comentei dos grandes conglomerados agora a separarem-se, dos conglomerados industriais, é o oposto do que estamos a ver nas Big Tech hoje. As Big Tech hoje estão onde a General Electric estava lá atrás, com o Jack Welch, a crescer e a comprar empresas mais pequeninas e a irem para novas verticais e a dominarem uma quantidade de verticais diferentes, desde mapas, a música, a vídeo, a áudio, a quantidade de coisas. E eu diria, agora assim é o olho, Diogo, que esse argumento é obviamente válido porque nós estamos na curva ascendente deste tipo de conglomerado tecnológico. Portanto, tudo dá. Era aquilo que comentava no outro dia do Venture Capital. A tecnologia está em altas, tal como a indústria esteve há um século atrás. Portanto, os dois modelos funcionam. Sim, a minha conclusão não era que os dois funcionam, os dois funcionam ou os dois podem falhar, lá está. A minha conclusão é que o sucesso não depende só da maneira como tu geres o modelo. Há outros fatores que estão aqui embebidos. E eu acho interessante ver exatamente casos destes que são tão diferentes, mas que sucedem, ou estudar, por exemplo, casos em que uma empresa tem muito mais recursos que outra e não consegue. O caso, por exemplo, a Spotify e a Amazon Music, a Apple Music, epá, é um caso de estudo que acho que quem segue tecnologia deve seguir o que é que está a passar ali, porque a Apple tem tudo para dominar a indústria da música e não consegue fazer frente à Spotify. É impressionante. Mas está restrito aos iPhones. Ok. Podes ouvir desktop, mas se não tiveres um iPhone, nunca te fará sentido usar a Apple Music. E essa restrição é uma restrição de universo bastante significativa que, lá está, que a Spotify não tem. Mas pronto, estes casos e o facto de este caso da Alibaba tem modelos opostos e os dois sucedem, porque é que sucedem os dois? Ou o que é que se alguém tem alguma conclusão que o modelo descentralizado é melhor, ou usa isso na sua tese, não é? Isto vai um bocado por água abaixo, não é? O modelo descentralizado pode ser melhor em alguns casos, mas não é tão bom noutros, e os dois podem ser sucedidos dependendo de outros fatores. Mas sim. Eu gosto como suceder como succeed em inglês. Sim, sim. Também estava a tentar lembrar da palavra e não me lembro. Ser bem sucedido. Exato. Então, está sucesso. certo. Ter sucesso. Não, ok, não podemos dizer, não podem ser sucedidos, mas podem ser bem sucedidos. É isso mesmo. Exato. Ter sucesso. Ter sucesso. Sim, é um bom ponto. Normalmente diz que a descentralização é a melhor coisa, não é? Isto diz com base em algumas das empresas, não é? Os Berkshires, Constellations, etc. Mas depois também podemos ver Googles e Facebooks e Amazons que estão altamente descentralizados. Por acaso não tenho certeza, no caso do Facebook sim, mas no caso da Amazon estará tudo centralizado ou as equipas funcionam... Não, e mesmo no caso do Facebook, o Instagram foi durante muito tempo uma equipa completamente diferente. E no caso da Alphabet, da Google, o YouTube também está num sítio diferente do head office da Alphabet. Mas há uma diferença, no caso do Facebook, há uma diferença entre ser descentralizado e teres equipas específicas, né? Tu não pode, alguém tem que tomar conta das coisas, não pode ser uma pessoa a tomar conta de tudo, não é? Quando tens 10 mil funcionários. Quando se diz centralizar, é centralizar o caminho das decisões, ou seja, vocês vão trabalhar nisto, mas vão trabalhar neste sentido, não é? Sim, quando se fala em centralizar e descentralizar, é na visão do trabalho, não é? E no Facebook claramente não é centralizado, não é? Sim, mas no caso do Instagram, por exemplo, a CEO da altura deu uma entrevista ao Acquired, em que explica como é que foi feita a integração. E ao início o Facebook tentou tornar o Instagram mais Facebook, ou seja, pondo o mesmo Terms and Conditions, fazer partilha de dados, tentar colocar anúncios, basicamente internalizar. Depois teve não sei se lembram, mas houve um backlash muito grande. O pessoal chateou-se imenso e eles perceberam que não podiam fazer aquilo assim. Então criou-se mesmo uma equipa completamente distinta, mesmo para negociar termos com empresas e nos primeiros anúncios, tinha uma equipa de comercial distinta do que tinha o Facebook.
portanto, e era gerido, claro que depois, provavelmente, o Mark tinha influência sobre o rumo estratégico da empresa, obviamente. Mas estas pequenas coisas de user interface, não foi usado o playbook do Facebook. Eu entendo. E exatamente o mesmo se passou com o YouTube. A Google comprou o YouTube depois de ter tentado com o Google Vídeos e tentado com muito, muito dinheiro, muito capital, sem suceder. E perceberam claramente que não tinham as competências para desenvolver aquela plataforma, independentemente do dinheiro que lá metessem. Então decidiram comprar o YouTube e até hoje ainda gerem com equipas completamente distintas, equipas comerciais distintas. Claro que depois o rumo estratégico provavelmente é decidido pelo Conselho de Administração. Daí que eu com o Google não estou assim tão familiarizado, mas com o Facebook eu tenho ideia que até foram os fundadores do Instagram foram o olho da rua ou os do WhatsApp, mas acho que foram, na verdade, até acho que foram os dois. Porque Foi não mais ou concordaram, menos assim. não concordaram com o Sim. que o Marco queria, e o Marco obviamente ganhou. Portanto, dizer que o Instagram é descentralizado, eu entendo o que quer dizer, opá, é um segmento de dentro, poderia na altura até ser mais um segmento dentro do Facebook, mas não é aquele descentralizado que o Diogo se estava a referir, realmente eles definem a estratégia deles independentemente do que o CEO quer ou não quer. Sim. No caso a ruptura maior foi com os fundadores do WhatsApp. Quando o Facebook tinha assumido publicamente que não iam ser partilhados dados entre o WhatsApp e o Facebook para fazer targeting de publicidade. Aí houve um momento que o Marco, claro que vamos monetizar de alguma forma, não vamos monetizar como publicidade no WhatsApp, mas vamos usar os dados do WhatsApp, a partilha de localização, as palavras que tu falas, se falas de um produto ou assim, para aumentar a nossa máquina de targeting. E aí os fundadores saíram. E eles saíram antes de receber as ações associadas ao earn-out da aquisição. Portanto, só um resumo muito rápido de como foi a aquisição do WhatsApp. A compra foi em 2014 por 22 bis. Parte disto era em ações. E em 2017, um dos fundadores, o primeiro fundador sai, o Brian, e deixou um earn-out de 850 milhões. Disse, estou farto disto, não quer saber dos 850 milhões, vou embora. Doa 50 milhões ao Signal, que era uma outra forma de comunicar, ou que é outra forma de comunicar. E diz que basicamente com estes 50 milhões o Signal foi fundado para sempre, não precisa de publicidade, portanto pode competir com o WhatsApp e sugere toda a gente a ir para lá. 2 anos depois, saiu o outro cofundador, só me lembro o primeiro nome dele, Ian, e deixa o earn-out de 400 milhões. Portanto, os dois cofundadores realmente chatearam-se com o Zuck. Mas mesmo assim ainda ficaram lá entre 5 e 7 anos. O que é que leva uma pessoa a abandonar, a largar mão de 400 milhões de dólares? Ou o outro lhe deixou 850 milhões. Mas lá está, a partir de alguns milhões e tendo uma personalidade em que o dinheiro no ecrã não traz grande diferença a partir de um certo montante, são pessoas que não são, a partir de um determinado montante, não são motivadas por dinheiro. Quanto é que eles tinham ganho? Quanto é que chegaram a ganhar mesmo? A aquisição foi 4 bis foram pagas em cash. Portanto, eles não eram donos do WhatsApp inteiro, mas desses 4 bis, acho que podemos assumir que 2 bis foram para eles. Depois o resto foi em shares do Facebook. Portanto, isto era 10% do Facebook na altura. Uhum. As shares que foram dadas ao WhatsApp. Então, foi 24 bilhões total? Foi 22 bilhões total. Tu queres dizer eu ia dizer que isto até foi uma boa estratégia para o Mark, porque assim os gajos nunca exerceram estas ações, o dinheiro foi menos diluído, a posição dele foi menos diluída. Exatamente, isto ficou 1.3 vezes mais barato, 1 bis mais barata do que ele, se não fosse ele não o chatear tanto. Mas esses outros bis todos foram para o bolso deles em ações, não é? Deles a Sequoia fazia parte também da acionista do WhatsApp, mas sim, o resto foi, e que eles, entretanto, foram vendendo. Isso não estava associado ao earn-out, não estava associado com eles ficarem lá no Facebook, no WhatsApp.
Ok. Não, de qualquer das formas, estes tipos são bilionários. E mais um bi, menos um bi, quando já és bilionário e tens um mindset que esse bi não te faz grande diferença, não é? Para o estilo de vida de alguém não fará. Decidiram sair. Quando tens um bi, acho que podes fazer o que quiseres, independentemente de ganhares mais um bi ou não. Podes, mas mais um bi quando tens um bi não é muita coisa. Aliás, se tivesse 100 bis... se ter um bi não te dá motivos para fazeres o que tu quiseres, então aquilo não vale nada. Se há alguma coisa que o dinheiro traz é a possibilidade de escolheres fazer o que tu quiseres. Se continuas preso ao dinheiro é porque não és realmente independente financeiramente. Exato, e isto era claramente algo que eles iam muito contra os princípios deles. E ficar lá só agarrado ao dinheiro quando já és bilionário seria muito estranho. Eu só não sabia era quão bilionário eles eram. Também depende. Ou quão milionários. Não tinha chegado lá quando disseste os 20 e poucos bilhões. Sim, isso não se passou de forma tão agressiva com o Instagram, embora a equipe inicial do Instagram tenha, pelo menos tenha sido em ruptura alguns anos mais tarde. Mas no caso do WhatsApp foi bastante mais grave, porque eles vieram mesmo publicamente dizer para toda a gente deixar de usar o WhatsApp e passar a usar um concorrente. E cá estamos nós a usar o WhatsApp. Bom, o meu tema chega ao fim. Os novos conglomerados são os Big Tech. Os conglomerados antigamente estão a dissolver-se, a fazer spin-offs. Eu não vos perguntei os vossos temas. Quais são os vossos temas? E quem é que quer ir primeiro? Eu não tenho tema. Eu estou aqui só a mandar bitates hoje. Então vamos ao teu tema, Gonçalo. O que é que tu trazes hoje, Gonçalo? Então eu hoje trago análise de decisões passadas, não é? E especialmente associado ao quão difícil é decidir quando vender e o quão difícil é tentar inferir se essa decisão de vender foi boa ou foi má. E eu aproveitei aqui um artigo do John Huber, da Saber Capital. Já trouxemos alguns artigos dele, é um tipo que eu gosto muito de ler e de seguir o portfólio também. E ele escreveu um artigo inspirado por um livro que tu já aqui mencionaste algumas vezes, que é o Thinking in Bets, de Annie Duke. E o John analisa uma decisão que tomou há um ano. E a decisão foi vender Facebook depois de ter sido acionista durante vários anos. Desculpa, vender Google, vender Alphabet, Google, depois de ter sido acionista durante vários anos. E ele foi analisar o que tinha escrito. Eu não sei se tu disseste, quando é que foi isso? Quando é que ele vendeu? Ele vendeu há um ano. Ok. Teve a ação vários anos e vendeu o ano passado, meio de 2020. E ele foi ver as suas notas e percebeu que a decisão foi fundamentada por 3 razões principais, de acordo com essas notas. Custo de oportunidade. Ele achava que tinha outras ideias que pareciam mais atrativas na altura. A segunda razão, a perda de confiança na gestão, nomeadamente no que toca aos gastos excessivos, que são os moonshot bets. E a terceira razão eram os anúncios do YouTube, aliás, algo que o Manuel se queixa com alguma frequência. E que ele achava que o Facebook estava a exagerar na forma como estava a monetizar, o YouTube estava a exagerar como estava a monetizar a sua plataforma. Pronto, então passou um ano e ele volta a analisar se esta decisão foi bem tomada ou não. E claro, aqui podemos argumentar que um ano provavelmente é pouco tempo para avaliar a decisão, se a decisão foi boa ou não. E claramente, se ele tivesse conhecimento perfeito sobre o futuro, a decisão não foi boa, porque eu fui ver agora e o Facebook, e o Google valorizou 70% desde que ele vendeu. Mas pronto, ele foi revisitar a decisão e tentar reavaliar a decisão com o conhecimento que tinha na altura e tentando evitar o hindsight bias, não é? Agora é fácil ver que foi uma má decisão, mas ele queria ver se foi realmente uma má decisão ou não. Então, ele reveu o que escreveu e reveu também o seu portfólio da altura e chegou às seguintes conclusões. Na verdade, ele não vendeu por causa dos custos de oportunidade.
Ele viu, analisando o portfólio da altura, viu que havia outras posições que podia ter vendido em vez de ter vendido Google para financiar novas ideias. E acha que as razões que levaram à venda foram as outras duas. Lá está, a perda de confiança na gestão e a preocupação na monetização do Facebook, que queria interferir com a experiência do usuário. Do Facebook, não, do YouTube. Fala, estou sempre a confundir. É, Do não há YouTube. problema. Obrigado. Eu tenho ideia, deixa-me só interromper, não te esqueças onde vais, que em Silicon Valley o Google já é visto um bocadinho como um dinossauro, como é tão grande já e os fundadores se afastaram mais ou menos. Já é visto assim como não é aquele Google, aquele power que tinha antes, e já é assim um bocadinho mais. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Eu acho que isso é uma posição estratégica, por eles serem vistos, por eles serem um monopólio, não é? Do search, eles não querem mostrar que inovam muito, ou que estão muito na vanguarda, ou que estão muito fortes. É ao contrário, eles querem minimizar a imagem que passam. Acho eu. Mas pronto. O Peter Thiel é que tu diz muito isso, né? Quem não tem monopólios tenta passar a imagem de que tem monopólios, diminuindo o seu mercado, né? Pá, há milhares de restaurantes aqui, mas eu sou o único restaurante que vende comida mexicana e do sul do México, não é? Tenho um monopólio de restaurantes mexicanos do sul do México. E quando tu tens um monopólio como a Google, não, mas isto não é um monopólio, olha o mercado de publicidade a nível mundial, olha o TAM disto. Isto é 100 vezes superior. E é um bocado isso que eles fazem. Olha a Amazon, eles dizem muito, olha a Amazon a competir em pesquisa para produtos, não é? Que já é um vertical que compete muito com... Sim, sem dúvida é um ótimo ponto. E depois ele tenta então analisar estes pontos que eu acabei de mencionar, e ele acha que na parte da gestão os factos mudaram. E é muito curioso, em um ano, como esta parte mudou bastante. Porque neste ano, e curiosamente, desde que ele vendeu, a gestão começou a ser muito... alterou o seu rumo da alocação de capital, começou a alocar muito mais em buyback, e finalmente o aumento de receitas não foi acompanhado por um aumento de custos. Curiosamente, dos últimos 10 anos até 2020, o retorno sobre o capital investido da Google andava ali à volta dos 15%, e aliás o Terry Smith até dizia que o Google era um negócio mexeruca, porque só dava 15%, enquanto tínhamos coisas como o Facebook a dar quase 30%, e de há um ano para cá, aquilo passou para o retorno sobre o capital investido, passou para 30%. Porque lá está, porque a partir deste ponto as despesas deixaram de escalar à medida das receitas. Portanto, e desassociando isto, esta informação ele não tinha na altura, portanto ele acha que era difícil de ter. Mas em relação ao YouTube, ele faz um bocadinho meia culpa, porque aquela era uma percepção muito pessoal do usuário do YouTube dele, mas não era muito relevante para a empresa. Não, mesmo que se o YouTube falhasse como plataforma, mesmo que fosse uma catástrofe, mesmo que eles tentassem monetizar ao máximo que as pessoas deixavam de ir ao YouTube e que não conseguissem reverter a tempo, não ia ser muito significativo para todo o universo que é a Google. E muito baseado nisto, ele acaba por dizer que provavelmente, neste post-mortem que ele faz, a decisão de vender a Google foi um erro. Principalmente por esta percepção dele que ele deixou que influenciasse bastante, a percepção dele do YouTube, por não ser tão relevante. E ele também acha que, na parte da alocação da capital, ele podia ter, provavelmente, embora eu acho que seja um bocadinho difícil, mas ele acha que podia ter previsto que seria melhor no futuro. O que é que vocês acham? E agora, ele meteu dinheiro em quê? Pois, não sei o que é que ele pôs dinheiro. Mas é difícil ter encontrado, se calhar, depois dinheiro em algo que ganham mais do que 70%. Mas dificilmente o fundo como um todo fez 70%. Se pôs na Tesla, meu.
Pronto, já está. Exato. Olha, eu ando a ver algumas que falhei e que digo como. Estava até há bocado partilhei a Dillards, que já aqui falámos, já multiplicou por 10 no último ano, e é um retailer a descer, a vender lojas, atenção. Estava a ver agora também a Leat, Leatt, que é uma empresa de capacetes e equipamento para motocross. Houve um tipo que é o Olivier Colombo, que mora na Suíça, não tenho certeza se o gajo é suíço, que me fez uma call por Zoom comigo para me fazer o pitch porque eu estava a falar com ele sobre a Mama Machines e para me fazer o pitch desta Elite, e que o gajo tinha estado na África do Sul, de onde é a empresa, e que ia ser um estrondo de grande empresa, com free float muito pequenino, etc, etc. Também já multiplicou o pai por 20 ou 30 desde que o gajo, e eu simplesmente não liguei, opá, não estava dentro do meu ciclo de competência, não liguei, 20 vezes, acho eu, que já multiplicou desde que o gajo me falou daquilo. Portanto, havia oportunidades para meter esse dinheirozinho da Google. Quem comprou a Dillard foi o Ted, meu, do Exatamente, Berkshire. e ainda não vendeu. Esse mostrou mais uma vez como pegar em 34 milhões de euros, dólares, e converter em 360 em 2 anos. E provavelmente foi na sua Roth IRA account, que não pagam mais-valias. E pronto, assim se faz uma fortuna. Só precisas de duas 10 baggers. Só Multiplicas por 10 precisa, e depois exato, multiplicas por 10 outra vez. só precisas de 2 dessas na tua vida. É aquilo que o Charlie fala da. Como é que se chama aquela? Epá, não me lembro da empresa que ela investiu de carros. O gajo conta a história de. Ah, não. Não. É pá, era uma empresa que não valia nada. O gajo conta a história. Tive 50 anos a ler a Barron's, né? Yeah. E ao fim de 50 anos tive uma ideia. A Barron's deu-me uma ideia. Peguei em 10 milhões, investi os 10 milhões, aquilo multiplicou, pá, por 8 vezes em 10 meses. O que é que foi? Foi tipo em 2008, quando aquilo caiu e depois voltou a subir. Multiplicou por 8 vezes num ano e depois pegou nesses 80 milhões, entregou ao Lilu, e desses 80 milhões já multiplicaram por mais 10 vezes a seguir. E então em 5 anos ou 10 anos tipo, pegou em 10 milhões e converteu em 500 milhões ou 600. Ele diz, é assim, precisas de 2 decisões, só tomei 2 decisões. Isso é um grande argumento para subscrever All in Stocks. Mas o que está implícito nessa história, que não estás a focar o suficiente, é que ele teve 30 anos à espera dessa ideia. Sim. Ele continua a ler a revista todos os meses, né? À procura de uma ideia. Exato. E portanto, a recompensa desse 10 bagger até devias alocar também aos 30 anos anteriores que ele teve à espera. Portanto, não é... Parece muito rápido, não é? Investiu 8 meses de 10 bagger, depois deu ao Lilu e passado 5 anos de 10 bagger. Mas na verdade houve todo um processo de espera e de paciência durante 30 anos, quase de monge, que permitiu esses 10 baggers. É a mesma história do Warren. Numa entrevista também lhe dizem que quando ele decide um investimento, hoje em dia já não, mas há uns anos já decidia investimentos em tipo 8 minutos. Não é? E a jornalista pergunta, como assim 8 minutos? Como é que uma pessoa decide um investimento em 8 minutos? Ele diz, não, isto foram precisos 80 anos, não é, de preparação para hoje em dia eu poder decidir um investimento em 8 minutos. Isto não é assim de nada. São 80 anos para poder decidir em 8 minutos. É como a história do canalizador, não é? Que vai à tua casa e te cobra 100 euros e só por tocar nos canos. São não sei quantos anos para saberem que cano, qual é o cano que há de trocar ou que há de operar. Sim, é verdade. E vejo isto em muitas coisas também. Mesmo nós na universidade também estudas semanas para um teste de 2 horas. Ou se estiveres ou quem corre nos Jogos Olímpicos, aqueles 100 metros, corre aquilo em 9 segundos. Mas 100 anos de treino. Mas são só aqueles 9 segundos que recebe os patrocínios e as medalhas e tudo, é só por aqueles 9 segundos, mas depois dá toda uma vida de treino. E depois não é só isso, depois tens que apanhar uma Dillards, mas tens que alocar uma boa porcentagem, né? Se fores pôr 1%, eu acho que me sentiria pior em apanhar uma Dillards e pôr só tipo 1% do portfólio, né? do que em ter deixado aquilo passar. Também penso nisso às vezes, pôr demasiado pouco dinheiro nas nossas boas ideias. Eventualmente, por acaso, a Dillards foi só num ano. E eu acho que a Dillards também porque há um short squeeze, ou houve um short squeeze, não,
ou está a haver um short squeeze, não tenho certeza. Preciso foi durante um ano, mas eventualmente, e falámos no episódio anterior, podes ir metendo mais. Agora, se calhar, ele não vai meter mais ao fim de 10 vezes num ano. Se calhar, o Ted Welch é o Ted ou é o Todd? É o Ted, não é? É o TED, é o TED. Não vai lá meter mais, mas porque também não é não é uma empresa que cresça, ou não tem crescido até aqui, na verdade, até tem decrescido, e daí até eu ter uma vez falado sobre ela e sobre outras, no valor que há em investir em empresas que estão a decrescer. Isto para dizer o quê? Não sei. Então, e porque é que ela é boa, meu? Está a crescer? Primeiro porque gera mais free cash flow do que net income. É a primeira, quando tu olhas para o PER não te diz grande coisa. E depois porque é a história muito parecida também com a AirCap e com outras empresas. Eles vendem lojas acima do book value, porque as lojas depreciaram ao fim de 20 ou 30 anos, valem muito mais do que estão no book value, e compram ações abaixo do book value ou subvalorizadas. Portanto, esta ginástica financeira só de vender coisas sobrevalorizadas para comprar ações subvalorizadas traz muito valor ao acionista. Se bem que eu acho que porque a dealer já andava a fazer isso há mais tempo e só agora é que multiplicou por 10. Acho que isso não é a razão fundamental. Acho que é porque, entretanto, subiram as margens e também o short squeeze também ajudou. E chega salvo erro, é controlado por uma família, tem uma fatia grande da empresa, portanto o free float não é assim tão grande, e se a empresa recompra ações próprias a partir do momento em que só a família resta e o dos poucos que aguentaram, realmente há de haver um short squeeze ou um squeeze, só pelo facto de mais cash está aí para menos ações. O David Einhorn deu uma entrevista, palestra, e dos casos que ele aponta é exatamente esse, da Dealers, e ele ter sido investidor e ter corrido muito bem, finalmente, depois de anos a sofrer, como estavas a mencionar, e ele aponta esta razão que eu acabei de dizer como a principal, e diz que há outras empresas no portfólio dele que estão exatamente na mesma situação. Agora, os buybacks não se nota muito porque ainda há muito free float, mas se uma empresa está a comprar 15% ao ano e gera cash para comprar estes 15% da empresa ao ano, chegar a um ponto em que só ele e alguns insiders restam. Portanto, nesse ponto o preço dispara. Um bocadinho como provavelmente, espero eu, a Qurate será assim, que gera e distribui 30% do cash, ou, aliás, do market cap aos acionistas todos os anos. Portanto, hoje era o ex-dividend, não é? Hoje, sim. Eu acho que me vou arrepender de não ter comprado Qurate outra vez. Sim. O curioso da Qurate é que pagam bastante em dividendo e ainda recompram ações. Se tivesses comprado em 2020, na altura, já tinha compensado, claramente. Só que recebeste, os dividendos já tinham pago o capital inicial. Todo? Com este agora, com este que vem. Com este já tinha pago tudo. É brutal, está 3 vezes lucros, ou 2, depende de como calculas os lucros, mas 2 vezes e meia, 3 vezes lucros. Está 3 vezes lucros passados. Opa, mas aquilo é brutal, é uma subscrição gigante e eu não sei como é que não a compro. Acho que me vou arrepender. Eu imagino que a principal razão é o desconforto que cria comprar um negócio em declínio secular, televendas para senhoras de meia idade a caminhar para velhotas. Com o live streaming a aparecer. Com live streaming, com grandes mudanças na parte de tecnologia e com cada vez menos pessoas a ver televisão e cada vez menos pessoas a até subscrever televisão, porque têm internet e podem fazer streaming tudo. Portanto, há todo este desconforto que só é, na minha opinião, de alguma forma mitigado por teres grandes alocadores de capital. Realmente não vou enterrar mais, se o negócio correr mal, não vou enterrar mais dinheiro lá e vão tentar esmiuçar ao máximo para que os acionistas recebam pelo menos parte do capital que lá meteram. Eu já pensei montes de vezes na Qurate, montes de vezes, e no outro dia cheguei à conclusão, isto é provavelmente aquele momento, ou tem sido, nos últimos tempos, que nós vamos olhar daqui a 10 anos, pode acontecer isto, que é, está a vir o live streaming, o comércio live streaming, etc. Estes gajos podem estar perfeitamente preparados porque têm montes de experiência para dominarem
ou para dominarem, ou para crescerem a partir daqui. Ou transicionarem, estava a falhar para Fazer a transitarem, transição. fazer a Sim. transição da televisão para live streaming online, etc. Isto são a 2 ou 3 ou 4 vezes, tanto faz, lucros. Isto provavelmente daqui a 10 anos existe uma forte possibilidade de um gajo olhar para trás e dizer isto foi das melhores oportunidades de sempre, tal como olhamos, sei lá, às vezes olho, no outro dia estava a olhar para a O'Reilly, que vende peças de automóveis, em 2017 estava tudo preocupado com a ameaça da Amazon e a ação vem por aí abaixo. Foi claramente a melhor altura nos últimos 10 anos para comprar a O'Reilly. E há sempre assim momentos em algumas empresas que depois de passarmos por eles dizemos, opá, estava tudo com medo, sei lá, do TikTok vir aí, dos novos influencers, Instagramers e tudo, e estes gajos conseguiram adaptar-se e foi claramente o momento certo. E eu, Mas isso é a e eu história. A incerteza é que epá, dá mas a dinheiro. 3 vezes o lucro, a incerteza devia, pelo Não, menos não. para mim, tipo, está altamente descontada, especialmente 3 vezes o lucro, com tipos que te dão o lucro ao fim de um ano ou 2 ou 3, realmente dão-te o lucro. Eles não estão a investir em outras bets, só estão a dar para trás, de novo, todo o dinheiro, que é brutal. O que eu estava a dizer é o contrário. É que a incerteza é que dá dinheiro. É tu estares convicto quando há incerteza no ar. Eu não Porque percebo é porque é que ainda não investi. o futuro é incerto. Meu. Se tu procuras certeza, já a valorização está lá em cima. Agora, O, tens é que estar convicto, né? Na incerteza. Exato, exatamente. lá está, a questão é, não saberemos ainda bem que isto fica gravado, porque depois daqui a uns anos vais ver se tens razão ou não em sentir-te assim. Eu acho que tu me deves um almoço, um jantar, porque fui eu que trouxeste a ideia. Estou a brincar. Mas é curioso que tu investiste e já já recuperaste o teu dinheiro todo e eu não investi e estou aqui a queixar-me. Não, e pagarei esse jantar com muito gosto e pagarei outro jantar ao Diogo por ter trazido a É, ideia da Aspire Global. Isso. para já está a dar frutos. Meu. Aquilo, eles ainda nunca me desiludiram em 2 anos. Atenção, qualquer dia temos a malta aqui nos comentários a dar dicas e vamos começar a ver jantares que nunca mais acabam. Um jantar no metaverso. Estão todos convidados. E é engraçado esta história de falar da Aspire. Hoje estava a ver uma entrevista que o Tashi deu com outra malta. E isto também para falar da Cambi, acho que era Cambi o nome ainda existe. Eu já não lembro qual é que era o contexto, mas basicamente o Tashi estava a dizer que basicamente que os 10 maiores operadores ou os 5 maiores operadores nos Estados Unidos ou vão ter a própria tecnologia ou já têm, né? Mas o caminho vai ser sempre eles serem verticalmente integrados. E portanto, se tu fores um operador que só trabalha com os 10 maiores ou com os 5 maiores, vais desaparecer. E é um bocado aquilo que se passou um bocado com a Cambi, que não desapareceu, mas levou ali uma talhada, porque tinha 2 ou 3 que trabalhava com os maiores e estes todos querem passar aquilo para in-house, né? E isso é sempre o perigo quando tens com poucos clientes. Mas foi giro ver a entrevista. Gonçalo, ainda no teu tema, tu replicaste isso ou ainda não tiveste tempo? Ou já tinhas feito esse exercício de olhar para trás e o que é que vendeste, se vendeste bem, se não vendeste bem? Sim, ainda não implementei muito. Eu gostava de fazê-lo mais. Mas eu também ainda não fiz muitas vendas. E, portanto, Isso é sempre bom sinal. é sempre bom sinal. E as vendas que fiz, foram claramente por, não sei, teria que ver, não, ia dizer de memória, mas não. Mas era uma coisa que eu gostava de fazer com mais frequência, analisar as decisões e até fazer isto ao início. Tentar, antes de comprar, como aqui já falámos, tentar prever como vai levar a vender numa situação que as coisas corram mal, também para tirar um bocadinho do romance à ideia de ser um bom investimento e focar ainda mais no downside. Olha, eu vou trazer aqui uma má ideia do Gonçalo, de há uns tempos, que já ninguém se lembra, mas agora estava a ver aqui.
que é a GameStop. Em março, lembras-te de comprar um put quando aquilo disparou? Continua em máximos, passados 9 meses. Inacreditável. É completamente inacreditável. E eu não sei o que é que está a passar tipo, nestas empresas, tipo GameStop, AMC, etc. Mas isto preocupa-me um bocadinho, entre aspas, apesar de não ter nada a ver com o que eu faço. Porque uma coisa é ter acontecido qualquer coisa, outra coisa parece que ainda há ali um tumor, não é? Nos mercados e aquilo não consegue desaparecer. E é um bocado estranho uma empresa que está a valer 20 bis ou 18 bis, né? e é minúscula durante tanto tempo. Acho que a decisão de comprar uma put podia ser depois analisada. Mas era uma brincadeira. Sim, era uma brincadeira. Expliquem aí para a malta que não sabe de opções, explica o que é que tu compraste, o que é uma put e porque é que compraste. Exatamente. Então houve o que parecia ser um short squeeze gigante na GameStop, em que a ação por força do quem estava curto e teve que cobrir a posição, portanto teve que comprar a GameStop, subiu, estou a ver aqui, 2000%. E eu achando que era mais perto do que a maioria dos hedge funds, achei por bem comprar uma posição muito, muito pequena, curta, para tirar partido do short squeeze, portanto apostando que ia reverter ao preço anterior, mas comprei via opções que me limitava, caso isto continuasse ainda a disparar mais, eu só perdia no máximo o dinheiro que ia pôr na opção. Portanto, basicamente a opção dava o direito de vender, mas não a obrigação. Vender a um preço pré-estipulado, caso a ação viesse abaixo desse preço, tu podias vender ainda a esse preço superior. Era essa a jogada, não é? Exatamente. E caso a ação continuasse a valorizar, o máximo que eu perdia não era o valor dessa valorização, era o que pus neste prémio de risco, nesta opção. Pronto, não voltou para o preço abaixo do strike, portanto perdi o capital todo que pus nesta opção. E olhando para isto, vem-me à memória uma frase do Charlie Munger, que é muito mais importante sucessivamente não ser estúpido do que ser demasiado inteligente. Eu claramente tentei ser demasiado inteligente e fui estúpido e fiz coisas estúpidas. Desde que seja pequenino. Aqui também me vem aquela máxima da economia que é muito mais fácil saber que uma coisa vai acontecer do que saber quando vai acontecer, né? E acho que há poucas dúvidas ou é mais certo de que esta valorização da GameStop vai ter que cair mais tarde ou mais cedo. Agora ninguém faz ideia quando é que isso vai acontecer. E claramente eu nunca iria achar que ia estar um ano a estes valores. É mais do que um ano, meu. Isto foi em janeiro. Não, desculpa, exatamente. Foi desde janeiro. Portanto, já está há 9 meses assim. E na verdade ela subiu e caiu imediatamente e depois voltou a subir e depois é que se manteve. Portanto, foi assim é uma coisa impressionante. Mas isto pode significar que ainda há muitas opções em jogo, não é? Ainda continua a haver ali um short squeeze ou um gamma squeeze ou uma coisa qualquer assim do género. E isso pode ser um bocado perigoso ou não? É o facto de se manter há muito tempo no mesmo sítio, se calhar anula depois, porque as opções vão expirando, não é? E depois é se haver tanto problema. Mas sei lá, eu lembro-me daquela conversa do CEO da Interactive Brokers a dizer que isto podia colapsar o sistema todo. Se as clearing houses falissem, isto era gravíssimo. Sim, acho que já falámos um bocadinho sobre isso aqui, mas o problema não era tanto as clearing houses. O problema eram mesmo os brokers que tinham de prestar colateral para fazer face ao aumento de valor gigante destas opções. Pronto. E tinham de prestar colateral, lá está, às clearing houses, que essas não tomam posição de mercado e não têm risco de mercado. Podia acontecer o que quisesse com a GameStop, uma clearing house ia sempre conseguir pagar ao detentor da opção, mas quem está do outro lado, os market makers e afins, tinham de pôr muito colateral. E o Robinhood causou polémica na altura só deixou fechar posições, não deixava criar novas posições na GameStop.
Lá está, porque não tinha capital disponível para prestar colateral nas clearing houses e até teve que fazer um aumento de capital e tudo, nessa altura. O Maurício está ali muito atento. Desculpa. Eu não tenho mais nada para dizer esta semana. Mas em relação, estão aproveitando este tema e fazer o transporte para vocês os dois, alguma decisão que tenham analisado no passado, particularmente uma decisão de venda que tenham analisado e tenham decidido que foi boa, que foi bem tomada, ou por contrário, como decidiu o John Huber, que tenha sido má? Sem dúvida. Isto excluindo o movimento do preço da ação, porque isso não é o único input, certo? Teoricamente, ele tentou, e lendo o artigo é muito interessante notar, é que ele não menciona uma vez, eu mencionei, mas ele não menciona uma vez quanto é que o Google valorizou. Curioso. Não pensando no stock price, não sei, mas eu dou... Quem é que é o gajo? Qual é o nome do gajo por trás do fundo? Eu também John Huber, com H. Altamente, o gajo escreve muito bem, eu gosto muito. Eu já li muita coisa do fundo, mas nunca tive. Ele tem um episódio com, acho que é com o Tobias, ou com o Robert Kraft, acho que é com o Tobias. Acho que tem um episódio do Carlos Multiple com ele. Eu gostei mais de ler, gosto mais de ler do que de ouvi-lo, mas eu lembro-me agora de uma da Apple que vendi, comprei acho que em 2018 e lembro perfeitamente porque é que comprei. Tinha bebido uns copos, estava a ouvir, obviamente depois de estudar a empresa, mas estava a ouvir a conference call e estava a pensar, estes gajos estão a fazer o shift do relógio para a saúde, para a indústria da saúde, isto vai ser the bomb, isto vai ser brutal. E entusiasmei-me e disse, vou comprar. Comprei. Passado uns tempos vendi para comprar uma merda de uma empresa. E hoje arrependo gravemente de ter vendido para comprar essa merda dessa empresa. A maior parte das minhas vendas foram mal feitas. Eu arrependo-me de ter vendido. E não foi mal feito uma questão de timing. Foi mal feito. Não fez. Se não tivesse vendido hoje em dia estava melhor. Mas, e eu sei... mas tens de dissociar do preço, não é? Porque estás a assumir que esta realidade era a única que podia ter acontecido, mas podias imaginar realidades diferentes que fossem igualmente prováveis. É verdade, mas o preço a longo prazo significa que as coisas correram bem por trás, não é? Ou seja, óbvio que podia ter corrido mal, mas sei lá, olha, eu lembro-me de uma que é um caso e isto também tem a ver muito com paciência, que é um caso é uma empresa de software que é a Devoteam, que é do género da Nova Base ou aquela francesa que tu também falavas. Exatamente. E basicamente os fundadores tinham tipo 40% e tentaram fazer uma OPA sobre o resto. Pronto, e aquilo subiu, ficou ao preço da OPA e aquilo já estava ali há 2 ou 3 meses e a minha ideia foi, pronto, olha, isto está ao preço da OPA, provavelmente isto vai acontecer, e vendi e fui para o outro lado. Aloquei o dinheiro no outro lado. Agora subiu, agora está quase no dobro, e eles não compraram, eles não conseguiram comprar tudo, aumentaram a sua posição de 40 para 70, mas aquilo continua em bolsa e entretanto já subiu mais 80% desde então. Por exemplo, e aí é uma questão de paciência. Tipo, eu podia perfeitamente ter esperado mais um mês e ver se aquilo realmente iria ser obrigado a vender, ou se a OPA funcionava ou não funcionava. E teria estado muito melhor. Depois até podia decidir, não é? Tipo, no fim, esperando mais um mês, eu saberia se era obrigado ou não era, e aí tomava a decisão. Mas é um exemplo, por exemplo. E lembras-te na altura de pensar, ou se analisares se o preço parecia justo ou adequado, ou se achaste que era demasiado barato? Não era muito barato, mas também não era... ou seja, não sei se seria um preço em que eu decidisse comprar inicialmente. Exato, já não era claro, mas também não era caro. O problema é isso, é quando não é claro e nós decidimos vender porque não tens a certeza se é... Lá está, não é claro. É daí que isso começa a puxar para o Never Sell, pá. Tem sido realmente... Não, e depois repara, são os próprios fundadores a querer comprar aquele preço, não é? E à partida, não é? Eles também sabem melhor do negócio do que tu.
E pronto, mas já houve vários casos. Efetivamente houve duas ou três vendas que eu fiz que foram erros a compra e ainda bem que vendi. Aliás, aí o erro foi a compra, não é? Mas de um modo geral... E dizes, desculpa, só explorar isso um bocadinho melhor. E dizes, ainda bem que vendeste porque o preço caiu, ou ainda bem que vendeste porque tinha sido uma má compra e mesmo assim o preço... Sim, foi uma má compra. Foi uma má análise, dizes. Sim, exatamente. Independentemente como fez do preço que veio a fazer a seguir, do retorno que veio a dar a seguir. Um dos exemplos que eu falo aqui é a Smart Sand, que eu falo aqui, já falei ao Maurício, não sei se falei aqui. Aquilo para mim estava incrivelmente barato, e ainda está, na minha opinião. Comprei, e foi tipo 2 meses antes do Covid, e aquilo depois caiu tipo 70%. E a questão é que aquilo é um mau negócio, não é? Portanto, a Smart Sand basicamente o que faz é uma mineira de areia para o fracking nos Estados Unidos, não é? Portanto, os gajos é indústria, minas, e ainda por cima está altamente ligado ao preço do petróleo. Além de ser capital intensivo, não é? Quando o petróleo vai abaixo não tem clientes. Portanto, o negócio é horrível. Mas estava muito barato. A questão é que este tipo de negócios, quando há um problema, não é? É muito mais difícil uma pessoa manter a empresa, não é? Porque há efetivamente risco da coisa correr muito mal. E o retorno sobre capital era baixo. E lá, porque estava incrivelmente barata, não... É óbvio que tudo tem um preço, mas o risco, né, derivado depois do Covid, né, nunca me permitiria manter uma posição destas. E eu ainda consegui não vender a perder muito, né, e entretanto a ação, na verdade, hoje em dia está muito acima do que aquilo que eu comprei, portanto eu poderia ter feito dinheiro, mas não é um negócio que eu me sinto confortável a manter quando há grandes riscos. Precisamente porque tem baixos retornos sobre capital, tem um CAPEX sempre constante e elevado, e é um mau negócio no geral, lá está. E é muito mais difícil ter mãos fortes quando há um problema. E portanto nunca deveria ter comprado. E essa é uma ótima razão para vender, e é fácil, apesar de provavelmente ter sido melhor teres mantido a posição, é uma das tais situações que foi uma boa decisão, apesar do outcome. Yeah. Até ao fim do ano, como quem diz, podíamos trazer aqui cada um de nós um episódio, um exemplo de um post-mortem e analisarmos à escolha, quer tenha corrido bem, quer tenha corrido mal depois, mas fazemos um post-mortem a uma das nossas ações. Eu gostava de ouvir alguns dos vossos. Boa, parece-me. E depois dissecamos os três. Pode ser. Fazemos de 3 num episódio. Cada um traz uma, não é? O Gonçalo nunca teve uma má compra, pá. Não, já tive. E já tive mais vendas também. Não, mas eu nem estava a falar de compra, estava a falar de venda. Depois de vendermos, por onde é que foi o negócio e para onde é que foi a ação, quer seja para cima, quer seja para baixo, e depois as conclusões a que chegamos e partilhar com os outros, que é para destruirmos as ideias uns aos outros. Meus senhores, considerações finais. Outra ideia seria, e agora com as restrições de Covid a serem cada vez menores, era irmos beber uma jola e convidar quem quisesse nos juntar a ir connosco e aparecer num sítio à nossa escolha. Era fixe, era bom. Tinha que trazer um pitch de uma ideia. Mas dizes gravar durante o episódio? Ou... Não, gravar não, só nós vamos beber umas jolas e convidamos os nossos ouvintes a juntarem-se se tiverem disposição. Era espetacular, até porque eu a semana passada estive num encontro de cripto aqui perto de quê? Perto de Saldanha, mais ou menos. Há um coworking space só ligado a cripto e só ligado a projetos de cripto, e todas as semanas, eu jogava que era todos os 15 dias, mas afinal todas as semanas, eles têm um terraço, há eventos e são normalmente pagos por empresas de cripto, e aquele onde eu estava não se pagava nem comida nem bebida. E estava cheio de malta, quase todos estrangeiros. Eu acho que nós éramos um grupo de 3 portugueses, acho que éramos os únicos 3 portugueses. Eu aproveitei para conhecer uma quantidade de gente e chamava a malta, olha lá, anda cá, queremos conversar e perguntar quais eram os projetos, e era
pessoas a fazer coisas completamente diferentes, não eram só investidores, outros estavam a criar NFTs, outros estavam... Como é que se chama a incubadora? The Block, eu posso estar enganado, se calhar é Yeah. The Block, ou The Block, qualquer coisa assim. Eu, por acaso, esse nome agora veio-me à cabeça porque a conferência da Solana foi em Lisboa Pois foi. e acho que eles estavam associados à da Block, exatamente. Pronto, e eu estava a olhar para aquilo e estava a pensar, isto é espetacular, está toda a gente, tipo, sente-se, pode ser uma bolha ou não, não importa aí a história, claramente a tecnologia vai ser muito importante, mas sentia-se assim um fervilhar de ideias no ar e de malta a conhecer-se e tipo, não sei explicar, uma grande energia muito positiva e eu estava a pensar, era altamente ter uma coisa destas para ações, nem sempre a energia ia ser positiva, mas pelo menos havia malta com quem conversar. Eu conheço muitos investidores que eu gosto e são muito credíveis e eles investem bastante em cripto. E aliás, o próprio Patrick O'Shaughnessy, que eu ontem meti lá no grupo, vai criar, já lançou o primeiro episódio de um Business Breakdowns, mas para a Web3, para o ambiente de cripto. E há muitas ideias interessantes, não deixa também haver muita especulação, mas isso é normal por ser uma coisa nova, não? Mas há efetivamente muitas ideias interessantes. Eu gostava de ter aqui o autocolante, uma miúda de Singapura que estava há 3 dias aqui em Lisboa, deu-me um autocolante que era a cópia do NFT dela que está a vender. Havia isto, logo ao lado havia um espanhol a escrever ou a desenhar smart contracts para litígios, portanto uma coisa aplicada ao mundo real que não era propriamente criar uma coin nem nada do género. E havia assim mais malta a fazer outras coisas diferentes e eu estava a pensar, claramente isto é o futuro da tecnologia, claramente vamos ouvir falar muito mais disto daqui para a frente. E agora ao ler o metaverso, sobre o metaverso a mesma coisa, a mesma sensação que tenho é que estamos quase como em 1990 a olhar para a internet, não sabemos bem quais são as empresas que vão triunfar, ou as moedas que vão triunfar, ou as tecnologias, e esse próprio espanhol que era, pelos vistos era um craque da coisa, eu não entendi muito bem o que o gajo dizia porque ele já estava com os copos, mas ele a dizer, eu aprendo uma coisa, na semana a seguir já está obsoleta aquilo que eu acabei de aprender, portanto isto está em movimento tão rápido, em avanço tão rápido que é difícil de saber o que é que vai vingar, mas ao mesmo tempo havia pelo menos eu fiquei com essa impressão de que realmente é o futuro e vamos ouvir falar disso durante muitos e muitos anos. Eu estava a ver aqui, eles têm um evento todas as sextas-feiras. Crypto Fridays. Podemos lá ir se quiser, podemos lá ir, não digo que hoje possa ir, mas podemos combinar. De qualquer forma, podemos combinar aquilo que o Gonçalo estava a dizer, que é uma excelente ideia. Portanto, Gonçalo, está é pensar num lugar e numa data que desagrada aos dois e no próximo episódio anunciamos. Está bem. E convidamos o pessoal. Quem estiver em Lisboa, nos esteja a ouvir, ponha aqui nos comentários, que é para irmos tendo uma ideia de quantas pessoas vão aparecer, que é para também sabermos onde é que havemos de ir, qual é o registro que havemos de escolher. Quem não estiver em Lisboa, também, se não se importar de fazer a viagem, também pode vir. Ora aí está. Meus amigos, chegamos ao fim. Até para a semana. Um abraço, pessoal.